Oi, pessoal, começando mais um Conexão Legislativa. Vocês sabem, né? Esse é um programa para conectar você que está em casa, vendo, ouvindo a gente, com muita coisa que acontece de interessante, não só no Parlamento Paulista, mas também com a sociedade civil. Nos últimos meses, nós temos grande parceria da FAPESP, falando muito sobre as pesquisas sobre a Covid-19 aqui no estado de São Paulo, e nós temos uma novidade com relação à ONU, selecionando pesquisadores, mas quem vai me ajudar nesse tema de hoje aqui no Conexão Legislativa é a professora Marta Arretti, ela que é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. Professora, bem-vinda ao Conexão Legislativa, tudo bem? Olá, grande satisfação em participar da Conexão Legislativa e falar sobre esse tema, que é um tema muito importante. Pois é, nos últimos dias, o governo do estado de São Paulo, juntamente com a FAPESP, divulgaram, né, que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, mobilizou aí pesquisadores do mundo todo em busca de soluções aí para a crise socioeconômica, justamente advinda pela Covid-19. Para a gente começar o nosso bate-papo, como a ONU chegou à FAPESP e como a FAPESP está inserida, então, nessa busca de soluções para a ONU? A ONU, além de promover ações e recomendações para ações de governo, né, ela também promove e organiza agências de fomento em torno de agendas de pesquisa, né? Agendas de pesquisa mais orientadas a produzir recomendações para os governos, né? Então, a FAPESP já tinha uma colaboração anterior com essas agências de fomento e também com a ONU, né? com a instituição mais voltada à pesquisa no âmbito da ONU. E essa iniciativa, que é uma iniciativa que está tendo um enorme impacto nas instituições internacionais de pesquisa e nos consórcios internacionais de pesquisa, ao procurar uma agência de fomento no Brasil para colaborar, né, internacionalmente, dada a estratégia anterior, a ONU e essas instituições entraram em contato com a FAPESP. Então, a resposta básica é como a ONU chegou na FAPESP, devido a estratégias anteriores de colaboração, né, e a bem-sucedida trajetória da FAPESP na internacionalização da pesquisa, né? Veja, essa agenda de pesquisa, que esse roadmap, né, um mapa, um roteiro, né, a ser seguido por instituições de pesquisa, o seu objetivo é produzir rapidamente pesquisas que ajudem os governos a tomar decisões em temas tão importantes quanto esses temas relacionados ao mundo pós-Covid, né? Um dia nós vamos sair da pandemia, né? E um dia a economia, a proteção social, a saúde dos países terá que ser repensada, né? O mundo pós-Covid não será igual ao mundo pré-Covid, né? Então, é muito importante essa troca, esse intercâmbio de informações entre os países, mas organizado pela pesquisa para produzir evidências sólidas e recomendações mais firmes para os governos, né? E em um momento anterior aqui na Rede Alesp, nós conversávamos justamente com o Luiz Eugênio Melo, que é o diretor científico da FAPESP. Ele e a senhora, então, representam a FAPESP nesse momento que a gente está falando, né, de seleção da ONU, enfim, para se pensar nesse pós-pandemia. E o Luiz Eugênio falava do quanto é importante, não só para a FAPESP, mas para o Estado de São Paulo e para o Brasil ter esse reconhecimento no sentido de mostrar para o mundo também a nossa potência em pesquisa e o quanto nós podemos pensar em soluções e auxiliar isso no mundo, né? E eu queria entender da senhora
qual é a nossa contribuição, se eu posso dizer assim, nossa, né, puxar um pouquinho para a gente, né, qual que é a nossa contribuição Brasil, então, nesse panorama, porque, aproveitar e pegar minha colinha aqui, né, são 200, a ONU mobilizou 250 pesquisadores de 25 países diferentes, inclusive a FAPESP, como a senhora contou para a gente. Então, qual que é a nossa contribuição nesse momento para a ONU? Então, a ONU já concluiu o documento, né, que é esse documento que está sendo lançado, o Roadmap, né. Hoje mesmo eu participei de uma reunião de preparação numa outra agência, de um outro consórcio de agências com as quais a FAPESP tem colaboração, e eles já estavam revendo as prioridades de pesquisa deles por impacto desse documento lançado pela ONU, né, e que vai ter uma enorme divulgação. Então, esse é um documento de enorme impacto. A participação da FAPESP até aqui, e nesse caso específico o professor Luiz Eugênio e eu, foi no sentido de colaborar na produção desse documento, né? O documento, então, esse documento foi produzido numa estratégia que a gente chama de bottom-up, né? Que vai de cima de baixo para cima. De baixo para cima. Se definiram 5 temas prioritários. Dentro desses 5 temas prioritários, no interior, né, para cada um desses temas prioritários, 5 temas prioritários, se definiram mais 5 subtemas, e esses 5 subtemas foram convertidos em 5 questões que serão lançadas, né, para o mundo acadêmico, né, das ciências sociais e das humanidades, como editais de pesquisa, né? Então, até o momento, a FAPESP participou na elaboração desse documento. Tivemos uma participação muito ativa, através de propostas, de reuniões, e no segundo momento, a FAPESP vai integrar os consórcios de pesquisa que financiarão pesquisas de classe mundial, né? E certamente a ideia, né, é que todas as equipes de pesquisa sejam internacionais, ou seja, que a pesquisa não será feita no interior apenas com referência a um país, mas é requisito dessa chamada que a pesquisa seja cooperativa, né, que ela seja de cooperação internacional. Então, no terceiro momento, os pesquisadores do Estado de São Paulo participarão com pesquisadores do mundo todo em equipes de pesquisa. E justamente para quem... Em 3 momentos mesmo, né? Como elaboração do documento, como implementação da pesquisa e com o seu corpo de pesquisadores. E para quem está ouvindo, vendo a gente, professora, que talvez não tenha essa familiaridade com essa questão de pesquisa, não entenda como funciona, os meandros e tudo mais, né? A gente está falando de soluções socioeconômicas, né? O que a Covid, a pandemia tem impactado e como se pode buscar soluções para essa questão. Se a senhora puder pontuar para a gente, então, quais são esses pilares e como, por exemplo, algum grupo de pesquisa pode ajudar nesses pilares, no desenvolvimento dessas questões, por favor. Tá. Então, as prioridades de pesquisa, né, dessas agências que compõem esse consórcio de agências lideradas pela ONU são o pilar dos sistemas e serviços de saúde, o pilar dos serviços de proteção social, aí entendido como serviços, né, para além da questão da saúde, mas também serviços que os governos oferecem à sociedade, né. O terceiro pilar é a recuperação econômica dos países. O quarto pilar são as políticas macroeconômicas e a colaboração entre países, multilateral, né? E o quinto pilar é a resiliência das comunidades e a coesão social, né? Então, por exemplo, no pilar do dos serviços de saúde, né, 5 subquestões devem orientar as pesquisas. Que subquestões são essas?
como devem os sistemas de saúde ser organizados para que eles sejam responsivos, ou seja, para que eles produzam respostas às necessidades da população e sejam acessíveis, né? Como devem os sistemas de saúde eliminar a discriminação na distribuição dos serviços e tornar-se condutores de equidade na sociedade? Como devem os elementos, todas as partes do governo serem mobilizadas para promover a saúde, prevenir a doença e se preparar para um futuro de emergências no campo da saúde, né? Há uma grande preocupação mundial de que, lamentavelmente, essa pandemia não seja a única que nós vamos viver no futuro, né? Então, os sistemas de saúde teriam que estar preparados para futuras emergências, né? Quinta linha de pesquisa: como a governança global, ou seja, a colaboração entre os países, poderia ser reformada para suportar, para dar apoio, né? Desculpe que eu estou traduzindo do inglês, nós temos um documento do inglês, para dar um apoio mais coordenado, né, contra as ameaças de saúde que transcendem as fronteiras nacionais. E como os sistemas de saúde podem engajar as comunidades, construir confiança e dar apoio a respostas coletivas. Então, dentro daquele grande tema lá da saúde, nós temos 5 questões muito específicas, né, que devem orientar as pesquisas, né? Então, os pesquisadores do estado de São Paulo, por exemplo, que avaliam, que podem produzir, se engajar em pesquisas que apresentem respostas para essas questões, né, devem agora se mobilizar para encontrar os seus parceiros, seus colegas de pesquisa em outros países, né, para montar uma equipe de pesquisa que venha apresentar, submeter uma proposta de pesquisa para esse edital. E aqui é muito importante que a gente considere, por exemplo, a experiência dos países, né? Por exemplo, no campo da saúde, né? O grande desafio que nós vamos enfrentar o ano que vem, né, além do desafio da cura, mas principalmente o desafio da distribuição das vacinas, né? Então, ter pesquisas comparadas sobre como é que os países se organizaram para distribuir vacinas, que estratégias foram usadas, é muito importante que isso seja registrado, analisado, avaliado, para que a ciência possa produzir recomendação para outros países que não têm experiência, né? O Brasil, por exemplo, é um país que tem muita tradição de vacina, né? Então, nós temos muito a ensinar para os outros, mas é a pesquisa que vai dizer isso, né? O que teve de importante, o que precisa ser registrado, o que precisa ser repetido. Então, esse é o espírito dessa chamada e esse é o espírito da participação da FAPESP nessa cooperação internacional, né? E, professora, eu acho que uma outra questão que é importante a gente deixar claro também para quem está ouvindo, vendo a gente, não que os nossos pesquisadores, nossas agências de pesquisa não fossem reconhecidos internacionalmente, são, mas no momento em que a ONU chega no Brasil, vem para a FAPESP e pede também esse auxílio, não é? É como se fosse um carimbo dizendo, olha, eles têm muito a contribuir, o Brasil tem muito a contribuir para as pesquisas e para a ciência em todo o mundo. Traduzindo, talvez, de um modo mais popular, o Brasil tem muito a ensinar, tem muita troca de experiência, né? Então, queria que a senhora falasse desse aspecto, do quanto é importante ter uma comunidade científica sólida e que esses trabalhos científicos continuem tendo investimento. Então, é muito importante a gente ter um sistema de ciência, né? E aí esse sistema de ciência, né, ele compreende uma agência de fomento, né? A FAPESP é muito respeitada no mundo, a FAPESP é reconhecida no mundo, né? Então, assim, a capacidade da FAPESP se engajar rapidamente para elaborar, participar ativamente na elaboração desse documento, né? A capacidade da FAPESP
a tradição da FAPESP de cooperação e de seleção de projetos, né, de cooperação internacional, né, e finalmente a capacidade dos pesquisadores paulistas, né, de submeterem projetos, né, você precisa ter uma tradição, você precisa ter experiência de procedimentos, você precisa ter uma massa crítica, né, então tudo isso é recurso que a FAPESP tem, é recurso que o Estado de São Paulo tem, a ciência de São Paulo tem, para poder se integrar em condições de igualdade num consórcio desse tipo, né? Mas é óbvio que para isso, né, isso aqui é o coroamento, né, de um conjunto de investimentos prévios, de uma tradição longamente construída, né, que precisa ser preservada e reforçada, né? Mas é muito importante que a gente tenha toda essa, a que a gente chama, né, na área de pesquisa, de políticas públicas, né, de recursos estatais, capacidades estatais, né, para poder, inclusive, registrar a experiência brasileira e fornecer sugestões para o mundo, né, sem sombra de dúvida, isso aqui é essencial. E outra questão muito importante também de levar para quem está assistindo aqui a Rede Alesp Conexão Legislativa é que, claro, todos estão na expectativa do momento em que alguém no mundo vai falar, olha, a vacina está pronta, né? Muitos pesquisadores debruçados no sentido de efetivar essa vacina para todo mundo. Mas aí vem a ONU e fala, olha, além disso, nós temos que nos preocupar com essa questão socioeconômica, porque como a senhora começou a sua fala, né, aqui no Conexão Legislativa, como é que será esse mundo no pós-pandemia? Quais os impactos sociais? Eu acho que é o que fica muito latente, né? Esse impacto de saúde já está acontecendo. Né? Nós temos o impacto social, e quando a gente pensa nesse momento social, de impactos sociais, qual que é a leitura que a senhora faz? O que de mais preocupante se tem, a senhora que conversa com pesquisadores do mundo todo, o que se preocupa, ou será que tem um fio de preocupação igual? Todo mundo tem o mesmo tipo de preocupação ou não, nessa questão social? Uma das coisas que nós descobrimos durante esse ano, que foi um ano muito difícil, né, para todos nós, né, mas uma das descobertas importantes, que está muito bem documentada, né, é de que nós estávamos todos sob a mesma tormenta, mas não estávamos nos mesmos barcos, né, os barcos digamos assim, os membros de uma sociedade, e isso não foi só no Brasil, foi no mundo todo, variando entre os países, tinha gente que estava de iate, tinha gente que estava nadando sozinho em um mar aberto, né? Então, os efeitos da pandemia, a convivência com a pandemia foram muito desiguais entre as pessoas, né? E o Brasil não está entre os piores casos, né? Do ponto de vista da sua estrutura, né? Com isso eu quero dizer que a tradição que no Brasil nós herdamos do SUS, por exemplo, os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde, né? O SUS permitiu com que a nossa tragédia, né, fosse muito menor do que ela poderia ter sido, né? Embora, obviamente, se distribuiu muito sofrimento, né? Então, obviamente que nós temos que, no mundo pós-Covid, nós temos que pensar e ter recomendações para o campo da saúde, né? Mas nós também precisamos de recomendações, né, para a estrutura dos serviços públicos em geral, os serviços de educação, os serviços de assistência, né, que é o segundo pilar desse estudo, né. Nós precisamos pensar como é que vai ser a recuperação econômica, né, que políticas são bem sucedidas. Uma das grandes efeitos da pandemia foi o desemprego, né,
que no Brasil foi mitigado pelo auxílio emergencial, e isso é uma iniciativa que precisa ser avaliada para produzir recomendação para os países, né? Mas isso também tem impacto fiscal, né? Então, por isso que o quarto pilar é tão importante, né? Como é que os países que saíram endividados da pandemia, né, vão pagar esses serviços de saúde, a recuperação econômica, a expansão dos serviços, né? E como é que nós devemos pensar políticas para produzir maior coesão social, né? Então, isso aqui é um conjunto de dimensões críticas, né, que devem ser pensadas como estratégias de recuperação. Existe um razoável consenso, né, de que a recuperação não será imediata, que ela será longa, né, e, portanto, nós precisamos ter estratégias para que evitem a disruptura das sociedades, né? E a senhora tocou num ponto também bem central, né? Que é a questão de se pensar quais serão as políticas públicas no pós-pandemia para tentar frear essa questão socioeconômica ou acelerar o crescimento de novo, né? Nós estamos numa casa legislativa, estamos numa conexão legislativa, justamente fazendo essa troca de experiências. Então, como que o gestor público, o administrador público, eu não digo só os deputados, mas, enfim, prefeitos, administradores, como eles podem, então, fazer parte disso? Né, no sentido, como é que eles podem ter essa troca de ideias? É importante os gestores e administradores públicos se aproximarem, então, dos pesquisadores e da ciência nesse aspecto? Isso é muito importante, né? A FAPESP tem programas para isso, né? A FAPESP tem um conjunto de linhas de pesquisa voltadas para políticas públicas, para aproximar digamos assim, a ciência dos gestores, né? Eu até diria que a ciência brasileira, ela deu um show de conhecimento e de popularização do conhecimento na pandemia, né? Nós todos assistíamos o jornal diariamente, ou escutávamos rádio, ou líamos a imprensa, né? Para ter informações, e basicamente o que nós tivemos foram os cientistas atualizando, estudando, traduzindo novidades sobre a pandemia para que a gente tivesse mais segurança e informação sobre o que estava acontecendo, né? A minha avaliação é que no Brasil e no mundo a ciência deu um show de bola, né? Mas na recuperação isso será também muito importante, né? Porque nós temos, só por essa lista de questões aqui, tarefas gigantescas pela frente, né? E é muito importante que a ciência contribua dizendo, olha, essa experiência, essa estratégia, isso aqui deu certo em outros países, não deu meio certo, funciona assim, funciona assado, para que os gestores possam tomar decisões com maior segurança, né? Então, estreitar essa colaboração, esse conhecimento é muito importante. E, na verdade, o que a ciência, no caso da ciência de políticas públicas, a economia, a política fazem, é observar o que os gestores públicos fazem, né? Para entender como é que esses mecanismos funcionam, né? Então, nós só temos a ganhar com essa colaboração e o estreitamento dos laços, né? É que nós vivemos em ritmos muito diferentes, né? O gestor tem que tomar 3, 4 decisões por dia, né? Então, ele vive numa velocidade que o cientista não pode ter, porque o cientista tem que coletar informação, processar, ver se está certo, checar, né? Então, veja, a vacina, né, para ter segurança
da vacina, nós temos que segurar a nossa ansiedade, né? Eu vejo, assisto os programas na imprensa e é muito curioso, porque o jornalista normalmente pergunta, mas quando é que nós vamos ter a vacina? E o cientista É a primeira normalmente diz, pergunta. exatamente, e o cientista normalmente responde, a gente precisa de paciência, tem procedimentos, para ter segurança tem que respeitar esses procedimentos. Então, de fato, nós vivemos em tempos diferentes, né? Os nossos ritmos são diferentes, mas nós temos muito a ganhar com essa colaboração. E nós estamos falando de ciência e de política. A professora Marta é professora de ciência política, né? Conhece muito bem esses dois assuntos, não é, professora? Mas quando a gente fala de andar, cada um está andando num ritmo, né? Não sei se eu estou certa, a senhora vai me corrigir. Me parece que a pandemia fez com que a sociedade, não só o gestor público, mas a sociedade em si, olhasse para a comunidade científica de um modo diferente. Né? Se as pessoas olham os jornais e afins, e quando falava alguma coisa de ciência não prestavam atenção, porque era mais interessante outro tipo de assunto, as pessoas passaram a consumir mais informações sobre ciência. Né? Então, se alguma coisa de bom vai ficar dessa pandemia, talvez esse olhar diferenciado da sociedade para o pesquisador, porque às vezes o pesquisador fica lá dentro do seu laboratório ou dentro do seu hub de inovação, pensando em outras questões sem ser de saúde, e as pessoas não entendem, né? Por que eles passam tanto tempo debruçados sobre uma causa? E a gente está vendo o quanto é importante se ter pessoas debruçadas na ciência, pensando no bem comum do mundo. Sim, sim. E às vezes esse conhecimento que é produzido, ele não é de uso imediato, né? Tem uma certa incerteza nas escolhas científicas, né? Porque eu tenho certeza que pesquisas sobre vacina foram abandonadas no passado porque, enfim, a ciência também tem que fazer escolhas, né? Os recursos são limitados, né? E talvez se uma determinada pesquisa pudesse ter continuado no passado, nós tivéssemos tido uma resposta mais rápida agora, isso nós jamais saberemos, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que parte importante do conhecimento científico supõe uma base que ela não é de aplicação imediata, né? Mas ela tem que ser passível de ser mobilizada quando a aplicação exige. Né? Se nós tivéssemos que começar do zero na produção de vacinas, nós certamente não estaríamos na condição que nós estávamos. Né? Na verdade, os seminários de epidemiologistas e de cientistas eram bastante pessimistas quanto à possibilidade de que a vacina surgisse num prazo tão curto de tempo, né? As vacinas, o tempo médio de descoberta, de aprovação de uma vacina no passado, desse tipo, era de 4, 5 anos, né? Porque enfim, precisa de recursos, precisa de tempo, precisa de uma escala de população investigada. Então, a diferença nesse momento é que tudo isso se mobilizou muito rapidamente, né? Inclusive governos, como foi o caso do estado de São Paulo, né? Financiando a eventual produção de uma vacina antes mesmo de ter certeza de que ela iria funcionar ou não, né? Os governos no mundo correram esse risco, né? Para poder ter uma vacina num tempo recorde e nós voltarmos a ter vida mais ou menos normal, né, que é o que a gente espera, né, mas o sistema de ciência, ele precisa de financiamento e isso ficou claro dessa vez e, de fato, você tem toda a razão, a experiência que nós vivemos, né,
nós temos que extrair as melhores lições, né, desse ano tão difícil, né, e um deles é a credibilidade da ciência, né, eu acho que para quem é sensível às evidências, né, isso ficou muito claro, né, a importância do conhecimento científico. É verdade. Professora, nosso tempo do Conexão Legislativa está terminando praticamente no último minuto. Queria agradecer a senhora, quero agradecer a senhora por essa contribuição, abrir um espaço aí na agenda para conversar com quem está em casa, que é muito importante a gente levar informação e informação de qualidade. Obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade e a gentileza do convite. Perfeito. Você que está em casa, quer assistir novamente esse programa ou toda a programação da Rede Alesp, é fácil. Corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente se encontra durante a programação da Rede Alesp. Tchau.